Saudações, torcedor Coxa Branca, começando por aqui o último vídeo de análise sobre o elenco do Coritiba nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, esses 18 jogos que foram realizados até agora, sempre lembrando que temos um jogo pendente ainda nesse primeiro turno que é contra o Palmeiras, que acontece depois da Copa do Mundo no Couto Pereira, mas já dá para fazer uma análise com quase metade da Série A já realizada. Então vamos passar pelas posições que faltam, os meias e os atacantes. Sempre lembrando que se puder, deixa o like e se inscreva no canal, que ajuda bastante. E nas posições que faltam, vamos a eles, os nossos jogadores. O primeiro deles, o Josué, nosso meia titular, camisa 10 do Coritiba, melhor jogador da Série B de 2025. Existia ali uma dúvida como seria o desempenho do Josué. Eu tinha essa dúvida também. Essa dúvida foi um pouquinho alimentada, inclusive nos primeiros jogos da Série A desse ano. Eu vi o Josué ali um pouquinho desconfortável, demorando para entender um pouquinho o ritmo do jogo. Foi expulso contra o Bragantino na primeira rodada e não jogou contra o Cruzeiro. Contra a Chapecoense, é, fez um jogo ok. Eu lembro um jogo com o São Paulo aqui no Couto Pereira que ele estava com bastante dificuldade de pegar o tempo da marcação chegando nele. Ainda assim, mesmo não tendo jogado bem, é, criou os dois principais lances do Coritiba naquela partida. E dali para frente ele deslanchou. O grande jogo que fez o Josué começar a se apresentar para o Brasil foi contra o Corinthians na Neoquímica Arena. 2-0 para o Coxa, duas assistências do Josué. A primeira para o Jaci no escanteio e a segunda para o Ronier, que ele deu um passe de primeira que ninguém estava esperando. E encontra o Ronier sozinho dentro da área, só para escorar para o fundo da rede. O Josué nesse Campeonato Brasileiro fez 17 partidas, 16 como titular, 75 minutos por jogo em média. Ele só não enfrentou o Cruzeiro, como eu tinha comentado, porque estava suspenso. E o único jogo que ele não iniciou como titular foi contra o Mirassol, que o Seabra estava lhe dando uma rodagem no elenco. É, o jogo dessas análises que eu estou fazendo, o primeiro que eu separei o mapa de calor foi o Josué, porque mais uma vez, assim como foi no ano passado, na Série B, ele é um jogador que está em todos os lugares do campo. É um meio-campista que está na direita, está na esquerda, a bola sempre passando pelo pé dele, é um dos jogadores que mais tem participações nas partidas. A gente via esse mapa de calor do ano passado dele na Série B, era muito mais vermelho porque ele tinha mais jogos, né? A gente fez aquela análise no fim do campeonato. Vai estar a mesma coisa no fim da Série A desse ano também. Vai estar o campo todo vermelho, vai estar pouquíssimo amarelo. O que eu gostaria é que ele pisasse um pouco na área, mais porque ele tem uma finalização muito boa, mas a gente já está vendo que essa não é muito a característica do Josué. Ele é mais de buscar o jogo lá atrás, bola no pé do zagueiro, para fazer os lançamentos e tá dando muito certo. O Josué é um dos principais jogadores do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro. No ranking de assistências, ele está no segundo lugar, com 7 assistências até agora no Brasileirão, atrás apenas do Andrés Pereira, do Palmeiras, que tem 9. E aí a gente já consegue fazer um comparativo também, né? O Andrés Pereira tem atacantes muito mais qualificados para aproveitar os passes dele e o Josué e o Andrés também, ainda voltando ao Andrés, é um jogador que estava na Premier League até dias atrás e o Palmeiras pagou um caminhão de dinheiro para contratá-lo. Então o Josué está concorrendo com esses jogadores e está se destacando. Então o Josué, sim, um campeonato brasileiro até agora espetacular. Como eu falei, demorou ali 3, 4 jogos para entender a competição. No momento que entendeu, se tornou um dos principais, talvez o principal jogador do Coritiba. Não vou dar spoiler de qual vai ser o melhor jogador, na minha opinião, do Coritiba nesse primeiro turno, mas Josué é um dos potenciais vencedores dessa lista. O Josué, além disso, tem um gol no Campeonato Brasileiro, que foi contra o próprio Santos, na Neoquímica Arena. Aliás, outro grande jogo dele, né? Se o Coritiba jogasse só na Neoquímica Arena, provavelmente seria o campeão brasileiro. E o Josué seria o melhor jogador da competição, porque os dois melhores jogos dele nesse campeonato foram contra Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Além disso, vários outros passes espetaculares. O que eu mais destaco é o passe dele contra o Internacional para o gol do La Vega. Assim, é um passe de ali 50, 60 metros que cai no pé do La Vega. Felizmente,
Como eu comentei sobre o Andreas tem jogadores mais qualificados para completar as jogadas. O Josué não tem jogadores tão qualificados como o Palmeiras, obviamente por uma questão de investimento, mas ele tem jogadores mais qualificados em relação a 2025, que ele sofria horrores, né? Tocava a bola para aqueles nossos centroavantes, para aqueles nossos pontas esquerdas, que eu não vou nem citar o nome, e não saía absolutamente nada. Agora ele toca essas bolas, faz o lançamento, tem jogadores para ter mais capacidade de concluir. E é isso que está acontecendo. Felizmente, o setor ali de meio de ataque de Coritiba, se a gente for fazer reclamações, é mais do meio para trás. Do meio para frente é um setor que funcionou. Temos críticas a fazer, obviamente, mas eles estão correspondendo. O reserva do Josué, imediato, aí nós começamos a ter os problemas, né? O reserva imediato do Josué é o Gustavo, 4 jogos no Campeonato Brasileiro, nenhum como titular, um total de uma média de 15 minutos por jogo, total de 58 minutos em campo. O Gustavo ficou boa parte do campeonato sem ser utilizado, começou a entrar praticamente em todas as partidas agora na reta final, né? Entrou no último jogo contra o Flamengo, tinha entrado contra o Vitória, tem agora os outros 2 jogos que ele entrou, me fugiu aqui, mas enfim, são pouquíssimos minutos. Do Gustavo que dá para falar. É muito mais expectativa do que realidade até agora, e a expectativa de que você percebe que ele sabe jogar futebol. Tem alguma coisa nele ali que tem qualidade. Só que até agora não teve oportunidade, e eu não sei nem se tiver oportunidades com mais frequência, se vai aproveitar as chances que tiver, mas aparenta saber tratar a bola. Até agora, eu posso tratar até como uma decepção. Assim, teve um tempo machucado, muito subutilizado, mas quando entrou também, por mais que sejam poucos minutos, até agora é um jogador que a gente classifica como uma decepção. Encerramos os nossos 2 meio-campistas, né, os únicos 2 que entraram em campo nesse Brasileirão. Passamos aos nossos atacantes, centroavantes e pontas, começando pelo nosso ponta direita titular, Lucas Ronier. Lucas Ronier, 15 jogos no Campeonato Brasileiro, todos como titular, uma média de 81 minutos por jogo. O Ronier, eu coloquei o mapa de calor ali dele também para ver a participação defensiva dele, né? Ele vem buscar o jogo, ele marca, ele recompõe. Então o Ronier é um jogador muito esforçado, a gente já via isso no ano passado, nessa parte tática, e a gente continua vendo isso na Série A, e é o refúgio de talento do Coritiba junto com o Josué. Para sair alguma coisa no Coritiba, precisa ter a bola passando pelo pé de Josué ou Lucas Ronier. O Ronier se machucou aí nos últimos jogos, se machucou contra o Santos, né, na Copa do Brasil. Foi nesse jogo que ele foi? Foi nesse jogo que ele se machucou. No jogo seguinte foi o do Brasileirão contra o Santos, que jogou o La Vega. E ali coincidiu do Coxa fazer 2 jogos bons depois da saída do Ronier, que foi contra Santos e Bahia. E aí já virou uma história de que o Ronier não é tão fundamental assim, que o La Vega dá conta do recado, que, enfim, respeitando a opinião de todos, discordo veementemente dessa opinião. Ronier, na minha opinião, é titular absoluto do Coritiba. Ele é um jogador de um patamar diferente do La Vega, um nível de futebol diferente, e eu acho que só vão notar isso de fato, muito por causa dessa memória recente, agora 2 jogos bons do La Vega, só vão perceber isso de fato no dia que o Ronier sair do Coritiba. Aí vão entender a qualidade que ele tem, porque se ele for vendido, esperamos, por favor, que ele não seja vendido nessa janela de meio de ano, que não vai encontrar substituto. Primeiro que a SAF não vai reinvestir esse dinheiro, né? O dinheiro que eventualmente entrar numa venda do Ronier vai desaparecer, jamais vai ser reinvestido em futebol. E mesmo que, vamos supor que reinvistam, vão lá que vendam o Ronier ele por 12 milhões de euros. Você não acha um jogador com a qualidade dele no mercado brasileiro que o Coritiba consiga contratar, ou até em mercados ali da Europa, mercados mais periféricos, o Coritiba consiga utilizar esse dinheiro para decida utilizar esse dinheiro para investir. Não vai conseguir contratar um jogador dessa qualidade. Então, que ele fique aqui até o fim do ano, o contrato dele até o fim de 2027, que termine essa Série A no Coritiba, o Coritiba termine ali com uma boa campanha, permaneça na Série A, quem sabe pegue
uma competição sul-americana, e aí o Ronier siga a vida dele na Europa, que eu imagino seja o destino natural disso. Ele saindo no meio do ano agora é uma tragédia, e se segurar ele para o ano que vem, provavelmente não vai renovar o contrato e sai de graça no fim de 2027. Confesso que não me desagrada tanto assim também. Ter ele mais um ano aqui, saindo de graça, sabendo que o dinheiro não vai ser utilizado para nada caso ele seja vendido, não me incomoda que ele permaneça até o fim do contrato, mas eu imagino que ele saia vendido ou nessa janela de agora, janela de verão da Europa, ou janela de inverno no meio do começo do ano aqui no Brasil, que é uma janela mais fraca do futebol europeu, mas para os nossos interesses seria muito mais positivo. Eu separei ali um ponto que eu acho que o Ronier pode melhorar, que é em assistências e gols. Eu coloquei os únicos 2 jogos que ele teve participação em gols. Contra a Chapecoense, 2 assistências no 3-3 e o gol que ele fez contra o Corinthians na Neoquímica Arena. 3 participações em gols em 15 jogos é muito pouco para um jogador da qualidade do Lucas Ronier. Assim como o Josué, ele precisa pisar mais na área, precisa finalizar mais. Aliás, esse é um defeito de todo o elenco do Coritiba. É um elenco que chuta muito pouco, que finaliza muito pouco a gol. Os gols que o Coritiba faz é ali de frente para o goleiro. Então precisa chutar mais de longa distância, média distância. Até me veio à cabeça aqui agora o chute que ele deu contra o Vasco. Seria um golaço, o Léo Jardim salvou. Mérito dele ter tentado. Eu acho que precisa tentar mais, porque ele tem qualidade para isso. O chute dele é bom, então ele precisa aproveitar mais isso e ter números melhores. Um jogador com a qualidade dele não pode ter 3 participações em gols em 15 jogos. Dito isso, é o nosso jogador mais qualificado tecnicamente ao lado do Josué, como eu já tinha dito. Saindo do Ronier, vamos ao nosso ponta esquerda titular, Breno Lopes, 15 jogos, 12 como titular, uma média de 65 minutos por jogo. Breno Lopes, agora na reta final do Campeonato Brasileiro, engrenou de vez. Ele estava ali um pouquinho instável, começou como reserva ali no jogo contra o Bragantino, assume a posição titular contra o Cruzeiro, já faz gol, depois faz 2 gols contra a Chapecoense. Parece que vai ser ali um negócio avassalador, né, e dá uma caída de produção e volta a ser um jogador muito útil nessa reta final de primeiro turno. Eu separei ali os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ele está em 5º lugar com 8 gols. E a curiosidade é que dos 5 primeiros colocados ali, ele é o único que não é centroavante. Então, 8 gols em 15 jogos para um ponta esquerda é muito gol. É mais de meio gol por jogo para o Breno Lopes. Estatisticamente, ele tem uma assistência também nesse Campeonato Brasileiro. Isso conta, obviamente, só que a assistência dele é contra o Remo. Quem for se lembrar desse gol, é o gol que o Sherman rouba a bola ali na bandeirinha de escanteio, cruza. O Breno Lopes raspa na bola, não muda em nada a trajetória da bola, e o Pedro Rocha faz o gol. Para efeitos de estatística, acabou sendo considerado, mas ali na prática a assistência foi do JP Sherman, né? Então, Breno Lopes é um dos principais jogadores do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro. 8 gols, isso conta muito nesse duelo com o Ronier ali para ver quem que fica acima, por exemplo. Talvez pese os gols do Breno Lopes mesmo, eu achando que o Lucas Ronier é muito mais jogador. Só que o Breno terminou assim de maneira muito, muito forte esse turno ali nos jogos principalmente contra Santos e Bahia, né? 2 gols contra o Santos e gol contra o Bahia também, um gol contra o Bahia, e a linda jogada que ele fez também para o gol que ele mesmo acabou finalizando, puxa o contra-ataque, toca para o Lavega, o Lavega devolve e o Breno finaliza muito bem. Então, e é o jogador que eu cito desde quando começaram a cogitar a contratação dele e também quando falavam em centroavante, quando a gente ainda tinha esperança de que um centroavante fosse contratado, eu sempre destaquei que gol custa caro e o Breno Lopes foi o único jogador que o Coritiba investiu de verdade. E ele está dando resultado, esperamos que continue assim, vai ser muito útil para o Coritiba no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Felizmente tem um contrato longo, coxa, e o jeito que o Coritiba foi armado para jogar no contra-ataque, o Breno foi um jogador nascido para isso, né? Um jogador que precisa de espaço.
E a gente viu nos jogos que o Coritiba estava ali jogando contra uma equipe fechada, o Breno com muita dificuldade para jogar. Principalmente isso ficou muito nítido no jogo contra o Santos na Copa do Brasil. Ele entra ali no segundo tempo e não consegue fazer nada contra uma defesa bem armada, sem espaço nas costas dos zagueiros. Avaliação geral, Brasileirão muito bom até agora do Breno Lopes. Passando ao outro ponta esquerda, Joaquim Lavega, 17 jogos do Campeonato Brasileiro, 10 como titular, uma média de 49 minutos por jogo. O Lavega é o nosso 12º jogador, sempre presente, só não jogou uma partida nesse Campeonato Brasileiro. Ele fez 5 gols e deu uma assistência, 6 participações em gol. É um número muito significativo para um jogador que não é titular absoluto da equipe. E foram gols muito, muito importantes que o Lavega fez. E o que eu destaquei na foto é o gol contra o Mirassol, um jogo assim que o Coritiba foi massacrado no primeiro tempo. Uma atuação ótima do Pedro Rangel, que garantiu aquele 0-0. E no segundo tempo o Lavega aproveitou a chance que teve e fez o gol. O gol contra o Inter, muito importante também. O gol contra o Bahia, o gol da virada. Ali o Coritiba teve aqueles 15 minutos de amasso no Bahia. E o Lavega fez o gol e depois deu assistência para o Breno Lopes. Então, grande contratação do Coxa, jogador com opção de compra. Acho muito difícil que o Coritiba exerça essa opção de compra, porque pelo que eu vi até agora não é tão barato. É mais especulação no valor ali, ninguém cravou quanto é, mas gira em torno ali de 4, 5 milhões de euros. Isso dá mais de 20 milhões de reais, né? O Coritiba até hoje é a maior contratação da história. Foi o Breno por 15 milhões. É difícil imaginar a SAF do Coritiba investindo isso. Se for a Tricorp até o fim do ano, né? Estamos aguardando aí que tá uma movimentação, começando ali especulações sobre uma eventual troca, o Del Valle assumindo, vamos ver no que dá esse assunto, mas o Lavega até agora, um jogador assim muito útil, jogou praticamente em todas, né? Já jogou na ponta esquerda, jogou na ponta direita, já jogou no meio, em alguns jogos quando foi necessário, para elenco assim, é um jogador extremamente útil, na comparação com o Ronier, que ele é o jogador que está ocupando a ponta direita agora no lugar do Ronier machucado. Eu vejo assim uma grande diferença técnica. O Ronier tecnicamente é muito superior. O Lavega compensa isso em outros aspectos. É um jogador que está sendo mais efetivo, está fazendo mais gols. É um jogador mais dinâmico também, que consegue fazer a recomposição muito melhor não, melhor que o Ronier, como eu mostrei, também faz. Mas assim, grande contratação do Coritiba. A gente esperava um jogador bom, porque ele na base ele surgiu muito bem, mas para mim assim está superando as expectativas. Ótima contratação do Coritiba e ótimo primeiro turno do Lavega. E agora vamos ao nosso centroavante titular. Pedro Rocha não foi contratado para isso, mas como o Coritiba não contratou nenhum centroavante para ser o titular, acabou caindo no colo dele. E isso acaba contando até um pouquinho, pesando de um modo negativo para ele, né? Porque ele é um ponta esquerda, tá ali meio quebrando galho, só que vai quebrando galho, quebrando galho. E nessa de quebrar galho passou o turno inteiro e ele foi o turno inteiro o nosso centroavante titular. 18 jogos, 18 como titular. Ontem eu tinha feito o vídeo dos volantes e tinha o Vini Paulista com 18 jogos também. Eu estava na dúvida quem mais tinha 18 jogos pelo Coritiba e eu chutava que era o Pedro Rocha e era isso mesmo. Vini Paulista e Pedro Rocha, os jogadores que entraram em campo em todas as partidas do Campeonato Brasileiro do Coritiba. Pedro Rocha, uma média de 79 minutos por jogo, titular absoluto, né? Só sai ali no final da partida para descansar um pouco. 4 gols e uma assistência, 5 participações em gol. Aí a gente tem que segurar um pouquinho a mão também, mas é pouco gol, tá? 18 jogos, pouco gol para um jogador que está ali o tempo todo na área. A bola está sempre rondando ali. Podia ter mais, né? Ainda mais a gente comparando com o Breno Lopes, que tem o dobro de gols do Pedro Rocha. Acho bom jogador, acho útil, mas caiu de produção aí nas últimas partidas. Teve um lampejo contra o Santos, que foi um jogo muito bom na Neoquímica Arena. Ele sofre o pênalti, ele faz a jogada do gol do Breno Lopes também. Ali foi
algo um pouquinho fora da curva na má fase que ele teve nessa reta final de turno. E foi um jogo que todo mundo jogou bem, né? Mas, de modo geral, eu classifico ali um Brasileirão nota 6, 7 para o Pedro Rocha. Jogos ruins, mas eu defendi muito ele no começo do campeonato. Mesmo quando ele não estava fazendo gol, ele estava participando bastante. Pode crescer de produção? Pode. Fez jogos ruins? Fez. Não está jogando na sua posição de origem? Não está. Então temos que levar tudo isso em conta na equação do Pedro Rocha. Acho um jogador muito útil e, ao que tudo indica, vai continuar sendo o nosso centroavante até o fim do ano, porque o que a gente sente no ar é que o Coritiba não vai contratar centroavante e a esperança tá na volta do Rodrigo Rodrigues, que eu não tenho nada para acreditar no Rodrigo Rodrigues. Os jogos que ele fez no ano passado foram muito poucos. Ele deve ter feito 3, 4 jogos pelo Coxa na Série B no ano passado. Teve ali o jogo com a Ferroviária, que ele jogou um pouquinho melhor, fez gol. De resto, assim, a margem de análise sobre o Rodrigo Rodrigues é muito baixa. Ninguém sabe o que esperar dele, né? É tudo expectativa, não tem algo real que a gente possa analisar. Então vamos de Pedro Rocha, ao que tudo indica, até o fim do ano. Gosto do jogador, ainda assim acho que ele pode crescer de produção. Aí fechamos os nossos 4 atacantes que revezam ali no ataque titular e vamos àqueles que jogaram menos. O primeiro deles, Renato Marques, 6 jogos, apenas um como titular, média de 21 minutos por jogo. O Renato Marques, em 6 jogos, tem 6 partidas, né? Porque tirando isso não tem nada. Até agora não apresentou nada. Então, pouquíssima coisa a se analisar. Não sei, até agora não consigo analisar se é bom jogador, se é mau jogador, nem isso eu consigo dizer sobre o Renato Marques. Entrou em algumas partidas, foi titular contra o Santos na Copa do Brasil também, mas no Brasileirão ali não tenho o que falar dele. Poucas chances até agora e no que foi a campo não apresentou nada. Então vamos aguardar o segundo turno, se ele deslancha. Eu imagino que vai ser mantido no elenco, né? Chegou há pouco tempo, mas pouquíssimo a acrescentar sobre o futebol do Renato Marques, nosso centroavante reserva, né? Até a volta do Rodrigo Rodrigues. Ponta esquerda, o nosso Keno, Harry Keno. 4 jogos, nenhum como titular, uma média de 22 minutos por jogo. Keno chegou ali com um nome muito grande, né? Mas mesmo na contratação eu pelo menos já falava, né? Não posso falar pelos outros, que eu esperava ele um jogador para segundo tempo, não tinha nenhuma expectativa que ele pudesse brigar para ser titular, até pelo passado recente dele de Fluminense, um jogador com histórico de lesões e que só entrava no segundo tempo. A favor dele tinha, nesse cenário de segundo tempo, ele tem uma qualidade muito grande no drible curto. Para enfrentar defesas fechadas, ele é muito bom, mesmo já estando com idade avançada e mesmo tendo problemas físicos. O problema é que ele se machucou. Ele fez 4 jogos só e eu até separei os 4 jogos. No dia 5 de fevereiro contra o Cruzeiro, foi o jogo que ele mais conseguiu fazer alguma coisa ali, mas nada demais também. A rodada seguinte ele entrou contra a Chapecoense no dia 11 de fevereiro. Foi voltar a campo apenas no dia 22 de março no Atletiba, um jogo terrível do Coxa, né? Entrou ali, já não fez nada, mas a equipe toda não fez nada, não dá para crucificar ele por isso. E foi voltar a campo no dia 1º de abril contra o Vasco. O último jogo dele teve uma lesão aparentemente grave, porque até agora não voltou. Para esse já faz mais de 2 meses que ele se machucou, agora o Campeonato Brasileiro parado. Até a volta do Brasileirão ele vai ter 4 meses de intervalo. Vamos ver se volta a campo nesse período. A minha expectativa com o Keno agora, com essa lesão, é muito baixa. Assim. Ele e o Ronier, para mim, são os únicos 2 jogadores do elenco do Coritiba pontas que têm capacidade de quebrar linhas em defesas fechadas. Então, por exemplo, se ele estivesse disponível no jogo da Copa do Brasil contra o Santos, o Keno no caso, seria útil, seria uma tentativa. Eu tenho certeza que o Seabra colocaria ele em campo naquele cenário. Não estava disponível, vamos ver se volta, como volta, mas até agora uma decepção tremenda, mesmo com as expectativas já baixas na chegada dele. Assim, o Keno é uma decepção bem grande nesse mercado de transferências do Coritiba. Vamos aguardar
ver se ele ainda consegue acrescentar alguma coisa ao Coritiba. E agora o Fabinho, né, gente? Vamos lá. Fabinho, 7 jogos no Brasileirão, 0 como titular, uma média de 15 minutos por jogo. O Fabinho teve uma lesão aí no meio do caminho, mas o que ele jogou, assim, os jogos que ele entrou em campo, eu não consigo nem analisar o futebol dele, porque ele participou muito pouco dos jogos que ele esteve em campo. Eu não consigo nem dizer ele foi mal. Ele não participou, a bola, no pouco que passou no pé dele, era toque pro lado, não ia para cima. Para mim, com toda sinceridade, é um jogador que o Coritiba deveria colocar em disponibilidade nesse mercado de transferências. Assim, um abraço, Fabinho, muito obrigado. Imagino que na Série B ele tenha mercado, até porque agora a gente já viu que dá para usar o Lavega ali pela direita também. Eu até acho que o Lavega não se sente tão à vontade pelo lado direito, mas mesmo não se sentindo à vontade, joga muito mais que o Fabinho. É, e o Coritiba eventualmente contratando, um abraço para ele, siga a sua vida, esteja feliz. Não desempenhou no Coritiba e acho muito difícil desempenhar, assim. Não me parece ser um jogador com nível de uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o melhor seria buscar novos ares para ele, até para ele poder jogar, seguir a carreira dele, porque ficar aqui no banco mais 6 meses, acho que acrescentaria muito pouco. E mesmo na expectativa do jogador, vai machucar alguém, eu vou entrar. Se machucar alguém, o Seabra vai buscar outras alternativas, como buscou o Lavega na contusão do Ronier. Então, melhor para os dois lados, o Fabinho seguir a carreira dele, buscar outro clube. Se conseguir uma Série A, ótimo para ele, mas eu imagino uma Série B. E só para deixar o registro de todos os jogadores que entraram em campo pelo Coritiba, o Enzo e o David. O Enzo jogou contra a Chapecoense, lá no comecinho do campeonato, terceira rodada. Por que ele jogou aquele dia? Porque teve o jogo contra o Cianorte no fim de semana. E ele fez um jogo ali razoável para bom. A torcida já achou que tínhamos o nosso centroavante, o Seabra se encheu de confiança. Eu achava um pouquinho precipitado, assim, agora pode parecer engenheiro de obra pronta, mas eu falei isso na época. E aí o Enzo entrou contra a Chape completamente perdido, assim, ele jogou 17 minutos contra a Chapecoense. O jogo, aquela correria, um jogo maluco, não tinha defesa naquele dia, era só ataque para os dois lados. E ele não conseguiu segurar a bola, até teve uma chance ali de finalizar, não aproveitou. Então, desde aquele momento não foi mais utilizado, que é o mais sensato, né? Ele não está pronto para jogar entre os profissionais. Espera ano que vem o Campeonato Paranaense para ter novas chances. Continua jogando no Sub-20, que é onde ele está jogando atualmente, fazendo seus golzinhos. Se amadurecer, a gente vê em 2027 se ele tem espaço. Por enquanto, não tem espaço, mas quem sabe vira um jogador bom, ainda é muito cedo, né? E o David, coloquei só para registro. Depois do jogo contra o Santos, eu elogiei a entrada dele, não pela atuação, até porque a gente vê ali que ele jogou 1 minuto contra o Santos, mas pelo Seabra ter tido a perspicácia de aproveitar aquele momento para colocar o menino, tirar aquele peso de uma estreia como profissional. Então, hora que ele for entrar de volta e eventualmente precise dele, ele já estreou como profissional, já tirou esse peso das costas. Então, e parece saber jogar bola, tá? Então, quem sabe no futuro a gente comece a ver o David com mais frequência, mas fica o registro de que ele jogou uma partida com 1 minuto em campo. Mas para mim foi bem importante aquela entrada dele contra o Santos para deixar o registro de que ele já tem um jogo como profissional. Então aí passamos por todos os jogadores do Coritiba de meio e ataque que jogaram nesse Campeonato Brasileiro. Como eu venho dizendo, aliás, o setor que o Coritiba mais investiu, né? Principalmente ali na contratação do Pedro Rocha, que não teve valor de transferência, mas eu imagino que não seja um salário tão barato. O Lavega, pelo que eu sei, veio de graça também, empréstimo do Fluminense. É um jogador com opção de compra que pode custar caro. E o Breno Lopes, que é o jogador mais caro da nossa história, então fazendo aí uma média, é o setor que o Coritiba mais investiu nesse campeonato e o que está dando mais resultado. A defesa, como eu falei, é a defesa da Série B do ano passado. Os laterais ali vieram 3 laterais também, veio o Sherman, o Tinga e o Felipe Jonathan, mas também todos sem custos. Então, nos setores que houve investimento é o ataque.
o que mais teve investimento, para mim é o que mais deu resultado. Assim, o jeito que o Coritiba foi montado para jogar, no contra-ataque, uma equipe extremamente veloz, com o Josué armando para os atacantes, funcionou. Tanto que o Coritiba está ali no 7º lugar do Brasileirão, o Breno Lopes se destacando, o Josué se destacando, o Ronier teve seus bons momentos até a lesão. Não vamos apagar esses bons momentos do Ronier e não vamos esquecer que o Ronier é bom jogador e é o nosso titular, na minha opinião, é claro, é o nosso titular. A gente precisa dele e do Josué juntos para essa equipe funcionar. O Pedro Rocha espera um pouquinho mais, ainda teve seus bons momentos, que eu elogiei bastante, e agora uma queda de produção nesse fim do campeonato, desse fim do turno, aliás, e o Lavega é o nosso 12º jogador que faz todas ali na frente e correspondeu muito até agora. Então, passei aqui por todas as posições do elenco do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro. Quem não viu os vídeos anteriores ainda tem o vídeo dos goleiros, dos laterais, dos zagueiros e dos volantes. E agora, para fechar, dos meias e dos atacantes. Então, análise completinha do elenco Coxa Branca. Ainda vou fazer ali uma análise dos melhores jogadores do Coritiba nesse primeiro turno. E aí a gente vai discutindo sobre quem se destacou realmente, quem a gente pode botar ali no nosso top 5 de jogadores do Coritiba nesse Brasileirão até agora. Tá bom, gente? Lembrando sempre, se puder, deixa o like e se inscreva no canal, que ajuda bastante. Valeu, até a próxima.